Você já parou para pensar como estamos cada vez mais associando e utilizando os alimentos como uma forma de recompensa na nossa vida? Recompensa por uma meta batida ou até mesmo uma válvula de escape para dias estressantes. E você já parou para pensar como que o seu cérebro processa esse tipo de associação? E que isso a longo prazo pode estar te causando uma relação conturbada com a sua forma de se alimentar? É o que a gente vai falar no episódio de hoje sobre comportamento e alimentos, né? E alimentação. E logo sobre o comportamento alimentar, que é mais um dos pilares aí de que a gente está trazendo nos episódios para a gente ter uma saúde mental e um comportamento mais adaptativo frente à sociedade e à cultura que a gente tem hoje. Esse episódio vamos falar sobre alimentação, mas já temos um que fala sobre atividade física e um que fala sobre o sono. Essa tríade, esses três são comportamentos-chave e básicos na nossa vida, na forma como a gente interage com o mundo, e eles dizem muito sobre a nossa saúde, sobre como nós estamos acabando com ela ou reforçando ela. Antes de tudo, eu quero deixar claro aqui que compulsão alimentar é uma doença e ela precisa ser tratada com profissionais que sejam responsáveis por isso, psiquiatras e psicólogos, tá bom? Então, se você sofre de compulsão alimentar, você precisa de apoio de profissionais da área da saúde que sejam capacitados para isso, são psicólogos e psiquiatras. Então, procure, porque é algo muito sério. E aqui vocês já estão vendo o nosso assistente, acabou de ir pro posto dele, que é o sofá, agora ele vai começar a roncar e vocês não reparem, tá? Para quem não conhece ele, ou seja, não viu os outros vídeos, esse é o Django Reginaldo, nosso querido assistente aqui. Bom, gente, vamos começar então, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje. Como sempre, né, eu quase não converso, mas vamos lá. Todos nós relacionamos comidas com vários contextos emocionais e isso não é algo ruim. A gente não tá aqui para te falar que você não pode relacionar comida com emoção. Pelo contrário, isso é natural da nossa vida, né? Se a gente não atrelasse uma emoção ali naquele momento de se alimentar, muito provavelmente à luz da evolução, o comportamento alimentar não teria sido tão importante, não teria sido tão decisivo para que a nossa espécie ficasse viva, né? Sobrevivesse e assim pudesse evoluir durante todos esses anos. Porque aquela espécie que não conseguiu buscar alimento, ter alimento, né? Se nutrir ali, não foi selecionada e acabou sendo extinta. Então, o comportamento alimentar, ele é um dos básicos, né? Primordiais. A gente já nasce sabendo que temos que nos alimentar. O bebê já nasce sabendo ali no primeiro dia de vida que ele tem que amamentar, por exemplo, né? Talvez não da forma como nós temos essa consciência depois que crescemos, mas é um comportamento básico, é como se fosse um aplicativo que já viesse instalado. A gente nasce e é um instinto, por um instinto a gente já sabe que tem que procurar comida. Beleza, é isso mesmo, tá certo, tem que ser. E atrelar emoções com isso fez com que durante a evolução esse comportamento fosse tido como muito importante, né? Bom, o que está acontecendo hoje em dia é que temos uma gama de ofertas alimentares variadas, boas e ruins, processadas, ultraprocessadas, boas e ruins também. E por questões de estresse crônico, ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, para quem não sabe. E da rotina, né, muito corrida de vida hoje, a gente tem procurado cada vez mais os alimentos mais práticos, mais
rápidos de se consumir e que nos deem mais prazer e que nos deem aquela sensação que a gente não tem mais no dia, de calmaria, de prazer, aquele abraço, aquele aconchego. A gente está procurando isso na alimentação. O problema é que muitas vezes os alimentos que ofertam esse tipo de prazer instantâneo muito rápido são alimentos altos em calorias. E esses alimentos altos em calorias, consumidos de forma crônica, né, todos os dias, no longo prazo, vai fazer com que você ganhe peso. E o problema de estar com um peso mais alto é o que a gente já comentou, inclusive no vídeo sobre atividade física, é a questão da inflamação crônica que as células adiposas causam ali, a quantidade de citocinas pró-inflamatórias que o seu corpo está exposto de uma forma crônica por muito tempo, a longo prazo. E isso também, quando eu tô falando corpo, eu tô falando do seu cérebro também, porque eu não sei como fizeram essa divisão, né? Acho que era para fim didático, mas não tem divisão, né? Tem, assim, o cérebro mandando comandos pro corpo e o corpo mandando comandos pro cérebro, e isso vira essa gama de comportamentos que nós temos hoje. Então, a questão de se alimentar com comidas muito calóricas hoje leva à obesidade, leva a sobrepeso, e isso já foi muito bem discutido, como eu já disse no vídeo da atividade física. É um grande problema da sociedade moderna na atualidade, porque isso leva a várias doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão e por aí vai. Mas, dando essa pincelada geral aí nos problemas, já começando a falar um pouco dos problemas, né, que relacionados a uma alimentação desregrada, vamos aqui já falar sobre um estudo muito interessante que envolve o comportamento alimentar. Como que a gente associa o alimento com o comportamento, como isso é aprendido, porque assim como todos os outros comportamentos, isso é aprendido, aprendizado aqui a nível da ciência, né, a nível de comportamento humano, não quer dizer só estou aprendendo a ler, a escrever, a andar de bicicleta, estou aprendendo uma nova língua. Não, comportamento é tudo que a gente emite e todos eles são aprendidos. Assim como dormir foi aprendido, assim como atividade física é um comportamento que você aprende, o alimentar também. E a forma como que isso acontece, como que é associado no seu cérebro, vai dizer muito sobre como que você lidar com a comida no seu cotidiano. E isso tem acontecido de forma muito automática. Então, às vezes, a gente está aprendendo a interagir ali com o alimento de uma forma automática e imediatista, e que vai, a longo prazo, se manter esse padrão, vai te levar a doenças crônicas, a problemas crônicos, fisiológicos, mentais, neurológicos, enfim. Tem um estudo, um pesquisador muito famoso, o nome dele é Pavlov, ele é russo. E esse estudo mostrou, é muito interessante, ele acho que no começo de 1900 ou 1800 e tananã, tipo, na virada do século 19 para o 20 ali. Ele mostrou como que os animais, né, e não se esqueçam que nós somos animais, mas esse estudo foi com cachorros, como que é fácil você associar as coisas. Ele primeiro ofertava pedaço de carne para os cachorros, um estudo controlado, o cachorro tava lá, ele dava carne, o cachorro ia lá e comia carne, né? Foi com o tempo, dando mais carne para os cachorros, eles iam lá e comiam a carne. Com o passar do tempo, a carne era mostrada pro cachorro, ele olhava e já começava a salivar. Bom, saliva é sabido, né, que quando o animal está salivando frente a um alimento, é porque aquilo causou o quê? Vontade nele. E o cachorro via a carne, começava a salivar, passava um período, ia lá e ganhava a carne.
Passou mais um pouquinho, ele colocava a carne lá e um sino, e batia um sininho. E dava a carne pro cachorro. Aí passou mais um tempo, colocando a carne com o sininho, e dava a carne pro cachorro. Com o passar do tempo, esse cachorro, e o cachorro, ele via a carne e já associada com o sininho e salivava, né? Com o passar do tempo, esse cachorro começou a associar o quê? Que se ele tivesse o sino, o barulhinho do sino, ele ia ganhar a carne. E aí, o que eles fizeram? Tiraram a carne de cena e colocaram só o sino, fazendo barulho. E o cachorro salivava. Ou seja, o alimento nem estava ali, mas ele aprendeu que aquele sino, né, aquele objeto estava associado àquele alimento que ele queria. Então ele já salivava. Aí isso vamos trazer para cá hoje, para o nosso mundo. Os gatilhos, né, alimentares que nós temos hoje, que a gente faz associação que às vezes a gente nem vê. Por exemplo, um dia estressante pode ser um gatilho para a noite você chegar em casa e querer beber uma cerveja ou algum destilado, ou querer comer uma comida geralmente que para o seu sistema de recompensa, que são várias regiões do cérebro, é um sistema muito complexo, mas que para esse sistema seja recompensador. O que seria esse sininho, né? Além do estresse, seria você tá no Instagram passando vídeos, né? Vários reels lá e aparecer um vídeo de uma torta, o vídeo de uma comida gostosa, os porn foods que eles falam hoje, né? Aqueles sanduíches gigantes, suculentos, maravilhosos. Eu falando isso aqui pra você pode ser um gatilho, você vai ficar com vontade de comer. O cheiro de alguma comida específica pode ser um gatilho. Tá, algumas coisas não são ruins, né? Você tá com fome mesmo, você chega em casa, a janta tá ficando pronta, o cheiro daquilo vai te dar vontade de comer. Mas outras coisas já são desadaptativas, como por exemplo o gatilho de comida em redes sociais. Não vai ser geralmente o gatilho de uma salada que vai te fazer querer comer uma salada. Vai ser gatilho de coisas muito calóricas e que não tem o seu valor nutricional ali, né? Não tem nutrientes, não tem vitaminas, não tem nada que vá te oferecer ali que vá te nutrir, né? Então, achei interessante a gente começar falando desse estudo para você já começar a pensar aí quais são os seus gatilhos alimentares, o que tá te levando a ter um comportamento desadaptativo com a alimentação. Veja bem, gente, eu tô falando aqui de pessoas que estão tentando manter um plano alimentar, de pessoas que às vezes estão com obesidade, estão com sobrepeso, estão notando ali que a relação com a comida está sendo de muito assim para desestressar, entendeu? É nesses comportamentos que eu quero alertar vocês, porque a maioria de nós, eu mesmo tive vários desses comportamentos desadaptativos com comida, ainda tenho alguns, e eu acho que trazer essa informação para você, né, pode ser aí mais uma viradinha de chave, assim como algumas informações que a gente trouxe sobre atividade física e sobre sono. Então, vamos pegando, tendo o senso crítico de avaliar o que na sua vida alimentar, no seu comportamento aí do seu dia a dia, o que você está fazendo, quais são os seus gatilhos alimentares de coisas, de comportamentos que no fim depois você se arrepende de ter feito, entende? Bom, o que a gente pode fazer então em relação ao comportamento alimentar para você conseguir desvincular, se você acha que realmente tá tendo um relacionamento complicado com a alimentação, né? De não conseguir parar de comer determinada coisa, de não conseguir seguir o plano que a sua nutricionista passou. Como que a gente pode fazer
para com que você passe devagar, né, aos poucos, assimilando essas coisas e tendo um maior controle sobre o que você está ingerindo. É muito importante isso que eu vou falar agora, que chama percepção de autoeficácia. Eu já falei isso em algumas outras situações, porque ela serve para todo tipo de comportamento que você quer melhorar. Você se sentir capaz, você se sentir no controle daquilo. Isso faz com que o comportamento, com que o hábito que você queira implementar, ou melhorar, ou mudar, que esse processo aconteça de uma forma mais, me fugiu a palavra aqui, de uma forma mais concreta, entende? Você tendo essa percepção de que você tá entendendo o que você tá fazendo, em tudo na vida, mas aqui eu vou trazer muito pro contexto alimentar, né? É excelente para você melhorar, assim, o seu comportamento com as situações. Então, como eu já dei uma introdução falando dos gatilhos, né? Uma das coisas que você pode fazer para aumentar a sua percepção de autoeficácia e logo aumentar a sua percepção de controle sobre as situações é aprendendo a identificar os estímulos que nos levam a querer comer determinados alimentos. E assim, o estímulo, igual eu te falei, do estudo do Pavlov, era o sininho. O cachorro começou a associar que quando aquele sino aparecia, ele ia comer. Então, assim, quais são os estímulos no ambiente que você tá? No ambiente ali de trabalho, às vezes tem cantina perto, lanchonete perto, e tem colegas que vão lanchar, vão tomar um café da manhã ali. E quais os alimentos que estão nessa lanchonete, nessa cantina, enfim, que te levam a criar aquele hábito todo dia, porque é muito social, você tá ali com seus amigos, no momento ali de tirar 15 minutinhos pro café, você vai comendo, vai ingerindo e às vezes nem vê, nem percebe a caloria daquilo e acaba já derrapando. Então, observar esses estímulos, né? O ambiente, as pessoas, o contexto familiar. No contexto familiar também é muito delicado, porque às vezes avó, né? Você vai na casa deles, igual eu vou na casa da minha avó uma vez por mês. E lá tem muita comida gostosa e tem muita comida, né, calórica. Hoje eu sei dosar, eu sei comer as coisas que ela me oferece de uma forma que não vá me prejudicar a longo prazo. Mas já teve situações de eu ir para minha cidade, né? Hoje eu moro em Anápolis e eu sou de Nazário, fica 120 km daqui. Mas já teve situações de que ir para Nazário, por exemplo, era um estímulo para mim de que eu podia meter o louco na comida e bebida. Então eu ia para lá final de semana, sábado e domingo, ou às vezes sexta, sábado e domingo, quando eu morava em Goiânia e estudava. E era assim, foda-se. Tô aqui em Nazário, o que der sopa eu como, era na minha avó, era na minha mãe, na minha sogra, nas minhas tias, e assim, eles estão fazendo, né, oferecendo pra te agradar, porque você é uma pessoa que já não tá lá mais naquele convívio, e o que eles querem é agradar. Agora, você tem que saber filtrar pra você, porque você tem os seus objetivos, do que você pode, do que você vai ali ter um jogo de cintura com você mesmo para você poder comer menos ou saber dizer um não educado, sabe? Você, não, agora eu não vou querer, não, eu tô cheia, já comi ali na minha mãe. Assim, eu, final de semana lá em Nazário, por exemplo, até hoje eu faço isso, mas como eu disse, hoje eu sei dosar. Eu almoço 2 vezes dia de domingo. Eu almoço na casa da minha avó 11 da manhã e da minha sogra 1 da tarde. Porque eu quero agradar as duas e a mim mesma, né? A comida delas são maravilhosas, mas eu sei dosar hoje. Não é algo que a longo prazo tá atrapalhando meu plano alimentar.
Mas entende que antes eu fazia isso, almoçava 2 vezes, aí eu bebia no final de semana inteiro, bebida alcoólica, e aí com a bebida alcoólica tem um petisco, e à noite eu queria comer sanduíche lá do fulano que eu adoro, e aí ia na casa da tia, ela tinha feito pamonha, tem uma tia minha que faz enroladinho de queijo, rosquinha, que é uma delícia, e isso assim. E aí voltava de lá com um monte de coisa ainda. Trazia almoço, trazia lanche e ainda ficava aqui 2, 3 dias da rotina da semana comendo essas coisas calóricas. E assim, sem nem perceber no automático aquela gula, aquele negócio, sabe? Eu fui atrelando isso com o tempo. A ir pra Nazário e tocar o foda-se. E não é certo. Assim, chegou um ponto que começou a me fazer mal, porque, né, quem tá acompanhando os vídeos aqui sabe que eu estava, né, há 3 anos atrás, eu tinha 15 quilos a mais. Eu consegui perder e muito do que eu tô fazendo aqui agora vem disso, né, de todos esses comportamentos que eu modifiquei e hoje eu vivo uma vida mais tranquila em relação a alimento e atividade física e enfim. Bom, então, aprenda a identificar esses estímulos no seu contexto familiar, na rede social. Rede social é uma coisa que dá pra você abolir ali. Eu parei de seguir grande parte, assim, 90% das páginas de comidas hipercalóricas que eu seguia, porque eu realmente ali, se eu ficasse vendo aquilo o dia inteiro, pedaço de torta, pedaço de sanduíche, bolo, pizza, eu ia querer comer. Às vezes você vai falar assim, não, mas isso aqui não é nada. Você nem percebe. Quando você tá lá no iFood pedindo. Eu hoje não tenho o aplicativo do iFood instalado. Você pode pensar assim, nossa, mas que extremista. São estratégias. São estratégias. Tudo é estratégico. Hoje, pra mim, em relação a isso. Antigamente, eu dou o meu exemplo, porque eu tenho exemplo para tudo, das coisas que eu fazia. E não tenho vergonha de falar as coisas que eu fazia errado, que eu faço ainda hoje. Mas assim, tô buscando melhorar cada dia mais, um pouquinho de cada vez, passinho de formiguinha. E assim tem dado certo, né? Eu tava em casa e aquele negócio, né? Chegou estressado, um dia estressante. O aplicativo do iFood, por exemplo, ele já viu que as notificações ficam ativadas e quando dá ali umas 6h30, 7 horas, o algoritmo deles, eles sabem a hora que você chega em casa, a hora que você tá em casa. E já te manda uma notificação. Promoção, cupom de 20%, não sei o que, não sei o que lá, frete grátis hoje. O lugar fulano de tal tá com um desconto de 15% hoje. Aplica o cupom tal. Já chegava lá. E aí eu caía mesmo. Ah, mas eu pedia mesmo. Aí cheguei a um ponto que eu desinstalei o iFood. Quando eu quero pedir algo específico de algum lugar que eu gosto, eu vou instalo de novo, peço e já desinstalo também. Acho que hoje não teria problema em ter ele aqui. Muito provavelmente eu ia desativar a notificação dessas coisinhas que chegam automáticas, né? Também tem como desativar, até porque eu não gosto dessa quantidade de estímulo de notificação que chega em celular. A maioria já é desativada mesmo. Mas entenda, isso identificar esses estímulos já vai aumentar a sua percepção de controle, de autoeficácia. Autoeficácia, autocontrole de você. Outra coisa, aprender também a conviver com desconforto. A gente hoje não sabe conviver com coisas desconfortáveis. A gente não quer. Lógico, o nosso cérebro, ele não quer de maneira alguma se sentir desconfortável. Para ele é desadaptativo. Ele quer manter ali um clima agradável para ele, custa que custar pro seu corpo, entendeu? Então, aprender a viver com um pouquinho de desconforto de não ter aquilo ali naquele momento. Se você chegou em casa de um dia de reunião, um dia assim que foi um porre, uma sexta-feira, depois de uma semana complicadíssima, você chegou em casa e a sua casa já virou um gatilho para pedir comida hipercalórica. Espera 5 minutos. Só espera passar
aquela ansiedade que vem, aquela gana que vem de querer pedir a comida, sabe? Hoje, espera 5 minutos. Não passou, aí você pede. Mas você esperou 5 minutos. Você conseguiu se controlar por 5 minutos ali, ó. Chega, respira fundo umas 5 vezes. A respiração, vai ter vídeo só sobre isso, né? Mas a respiração diafragmática, ela ativa o nervo vago. O nervo vago, ele liga diretamente, né, com o seu sistema nervoso, e ele é responsável por ativar um sistema que a gente chama de parasimpático. É um sistema que vai te acalmar ali, ele faz relaxamento das veias, ele faz da veia, artéria, buguei agora aqui. Ele vai trazer relaxamento pra você, ó. Já viu? Quando a gente tá estressado, a gente nem percebe. Você tá lá assim, quando você vai assim, ó, automático. Ou, às vezes, a gente faz porque é pra descarregar ali, ó. É o sistema parasimpático agindo. A gente tem 2 sistemas. O simpático, que vai fazer você agir com a vida, vai aumentar cortisol, vai fazer você, né, correr ali. E o parasimpático, que é o contrário, para te acalmar. Falando assim, de uma maneira bem simples, bem por cima. São sistemas lindos, inclusive eu adoro estudar eles. E o que cada um é responsável ali no organismo, mas enfim. Só pra você entender. Respira ali os 5 minutos, bebe uma água devagar. Eu sei que você tá pilhado. Eu sei que você vai falar assim, porra, Amanda, eu tô querendo explodir, você tá me mandando respirar? Criatura, isso aqui é pra isso, pra você aprender a ter controle sobre você, tá bom? Vai ser complicado? Não tô falando que vai ser fácil, não tô falando isso. Tô falando que tem como. Então, assim, abre seu coraçãozinho aí pra me ouvir. Esperou 5 minutos, não passou, aí você vai e pede. No outro dia, faz isso de novo, espera 5 minutos de novo, ou fala assim, não, vou esperar 10. Aí você vai, olha pro que você tem pra comer em casa, igual eu mesmo sempre tenho as minhas marmitas, né, congeladas. Então, é algo que já diminui bastante as escorregadas no meio de semana aí. Enfim, aprenda a conviver com o desconforto. Você, sem perceber, tá tornando o seu sistema de recompensa mimado. Porque ele apita ali, ele tá assim, tá disparado, você vai lá e dá uma comida hiperpalatável pra ele e ele... Aí, o que ele vai querer fazer? Cada vez mais que você faça isso. Que você coma essas comidas, porque na hora vai aliviar. Vai aliviar. Mas depois você vai ficar com um sentimento ruim de, poxa vida, gastei dinheiro, não segui o plano, não tô conseguindo aqui ter resultados, né? Enfim, o Diego tá bravo ali, que tem uns vizinhos conversando aqui, bem no pé da janela aqui. Inclusive, vocês devem começar a ouvir aí a fala deles. Mas... Calma. Aprenda a conviver com desconforto. E de novo, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando aplicado à alimentação, mas pode ser com todos os outros comportamentos que você queira melhorar, né? Atividade física também. Chegou ali na academia, 5 minutinhos, tá chato, você tá querendo ir embora, mas vai, começa, faz por 5 minutinhos, fica ali na esteira por 5 minutinhos, que logo esse seu sistema vai parar de disparar e de te fazer querer ir embora, tá bom? Outra coisa, para aumentar essas percepções de controle, coma devagar. A gente come hoje parecendo que ficou amarrado no poste 5 dias sem comer. Sendo que assim, geralmente a gente come hoje de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, a gente tá beliscando alguma coisa, mas vem aquela comida, a gente fica esgambilado. Coma devagar, olha pra comida, perceba o tato dela, né? Perceba a textura dela na sua boca. A gente perdeu esse hábito de sentir aquele alimento ali. E isso fez parte da evolução, isso foi algo muito gostoso, né? Para o ser humano aprender a sentir a textura daqueles alimentos. E hoje a gente perdeu completamente. O negócio, um doce, né? Vamos supor, um doce desse tamanho, você come em menos de 2 minutos e ingeriu ali 200 calorias. E nem percebeu o gosto daquilo na sua boca.
ou você come olhando para a TV ou conversando com alguém, você nem percebeu que você comeu, a informação sensorial daquilo nem chegou nas áreas do seu cérebro que são responsáveis por processar isso. Então, coma devagar, olha para a comida, percebe a mastigação, a deglutição, sente o cheiro daquela comida, temperatura, aspecto, tudo isso conta no comportamento alimentar. Tudo isso, você interagir com o alimento, não é pôr na boca, mastigar e engolir. Às vezes mal mastiga, entende? É um comportamento, é um vínculo que você está criando e de forma mais adaptativa. Inclusive, tem um estudo aqui, né? O link desses estudos vão estar aí para vocês também na descrição. Foi um estudo na Coreia. Ele mostrou que as pessoas que comem olhando para as telas de celular, tablet, televisão ou para outras coisas, que estão prestando atenção, que o foco atencional está em outras coisas, essas pessoas, né, a informação da alimentação não foi sinalizada para ela. Não foi sinalizado que elas estão cheias, que elas estão satisfeitas. Essa informação não chegou nas regiões do cérebro que são específicas para processar ela. Se a informação não chega, o seu cérebro não vai processar que você tá cheio. Um exemplo clássico disso, não precisa nem de estudo, mas tem estudo provando, né? Mas um exemplo clássico disso é quando a gente vai pro cinema, compra o pacote G da pipoca e o filme começou, às vezes nem começou o filme, tá no trailer ainda, e você vai comendo pipoca, enquanto tem pipoca lá no pacote, você não para de comer, e quando você olha, acabou a pipoca. Você fala assim, nossa, eu nem vi eu comendo. Por quê? Porque o seu foco atencional tá voltado pro filme. Aí assim, ali na ocasião do cinema, de assistir um filme vez ou outra, ok, ninguém aqui tá endemonizando as coisas, entende? Mas isso, o que eu tô falando que é o problema, é no dia a dia de forma crônica. Então, porque o exemplo da pipoca e do cinema é algo clássico. Você tá lá, assim, prestando atenção nos filmes, uma coisa, quando faz, nossa, a pipoca acabou, eu nem vi. É isso, sabe? Isso tá acontecendo no seu dia a dia. É no dia a dia que não pode deixar que isso aconteça. Aí, outra coisa muito importante para você aumentar a sua percepção de controle da situação. Entenda, nós somos vulneráveis. A gente, pelo menos a minha geração, veio de uma vibe de cultura social aí, de que a gente tem que ser forte, de que trabalha enquanto eles durmam, de que você não pode demonstrar vulnerabilidade, fraqueza, emoções, você tem que ser rígido. Os emocionados, os apaixonados. Eu cresci muito nessa cultura de que eu não posso demonstrar que eu sou uma mulher frágil, que eu sou sensível. Porque ela tá na TPM, sabe? Somos vulneráveis, somos sistemas complexos. Todo sistema complexo é vulnerável. Isso pro universo. Quanto mais complexo o sistema, mais vulnerável ele é. E nós somos seres humanos, somos extremamente complexos. Esse cérebro aqui, ó, é extremamente complexo. Então ele é vulnerável. Porque quanto mais coisa tem, mais lugar tem para dar problema. Você entende? Então, compreenda que você é vulnerável. Você tem que entender que à noite em casa, num dia estressante, você vai recorrer ao que é de mais fácil acesso que você tem para se alimentar. Nesse sentido, eu quero falar, né, das marmitas prontas. Fazer sua própria comida, tirar ali 4 horas da sua semana, de um dia da sua semana, para cozinhar suas comidas. Para mim, pelo menos, fez um bem enorme, porque foi o que eliminou 99% das minhas derrapadas alimentares. Porque eu já chegava cansada e eu já tinha a marmita ali que eu já tinha empregado um esforço para fazer, né? Eu já tinha gastado 4 horas do meu fim de semana para fazer. Então, assim, é questão de se valorizar também, né? Poxa, eu fiz aquela comida ali, então eu vou comer aquela comida. E eu sei que aquela comida tá no meu plano, eu sei que eu quero seguir o plano, recompensa o processo. Eu quero seguir o meu plano, se eu seguir ele direitinho, dentro de um mês eu vou ter um resultado X. Então, já que eu sei que eu sou vulnerável, né, em relação a alimentos acessíveis, eu quero sim o que tá mais fácil ali, meio de semana à noite.
então eu tenho as minhas marmitas, eu chego em casa e eu vou esquentar minha marmita e eu vou comer. E aí a percepção de controle aumenta. E você fica assim, nossa, poxa vida, graças a Deus que eu fiz a minha marmita, graças a Deus que eu gastei aquela hora ali e eu tenho essa comida aqui, sabe? Assim, isso é muito bom, muito importante. Às vezes, você ainda não tem esse hábito, não gosta de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Quem acha que eu gosto de cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Quem cozinha, quem fica mais na parte do fogão é o Humberto, né, meu esposo. Eu fico mais na parte de pesagem dos alimentos. Mas hoje é um hábito que eu não abro mão de maneira alguma, porque eu sei o quanto que foi importante pra mim, pra minha evolução, pra hoje eu ser uma pessoa que eu sou mais satisfeita comigo mesma. Então, entender que às vezes eu dei o meu exemplo da marmita, mas às vezes você faz comida ali para 3 dias e você já tem ela em casa quando você chega, já facilita bastante o fato de você querer pedir comidas que não são favoráveis ali no seu plano alimentar. E outra coisa para melhorar, né, a sua percepção de autoeficácia são as pequenas mudanças graduais. A gente é muito imediatista hoje em dia, né? O ser humano, com todos esses estímulos, com tudo assim, as coisas são para ontem, as informações estão em stories de 1 minuto, o Reels ali tem que ter no máximo 1 minuto e é tudo muito colorido, tudo muito barulhento. A gente ficou imediatista. Se aquilo ali não me entregar o que eu quero em 1 minuto, eu passo pro próximo. Mas, cara, criatura, devagar. Comece com mudanças devagares, com mudanças graduais e devagar, para você aos poucos indo e mudando essas coisas que estão desadaptativas na sua vida. Eu falei isso no vídeo do sono, eu falei isso no vídeo da atividade física, tô falando esse aqui agora. Se você mudar um pouquinho todo dia, isso a longo prazo vai te dar um resultado que nem você imagina. É a regra de Pareto, né? 80% dos seus resultados vem de 20% das coisas que você muda. Depois vocês pesquisam sobre esse princípio de Pareto, é muito interessante. 20% do que você mudar em hábitos, em comportamentos específicos, vai te gerar 80% dos seus bons resultados. Então, se no sono eu já diminuí ali a quantidade de dias que eu fico no celular enquanto já tô na cama, eu diminuí isso. Aí tá, melhorou uma coisinha no sono. Aí na atividade física, hoje eu já tô subindo e descendo escada ali por 15 minutos no meu dia. Eu já comecei a atividade física. Aí na alimentação, eu comecei a beber a quantidade de água que eu tenho que beber por dia, porque nem água eu bebia. Eu já melhorei isso na alimentação. São 3 coisinhas em 3 comportamentos diferentes que são peças chaves na sua vida como um todo que você já melhorou. Aí na alimentação, agora eu tô bebendo água todo dia, eu vou incluir uma fruta. Na atividade física, de 15 minutos, agora eu vou aumentar para 20. Vou subir e descer a escada e vou fazer uns agachamentos sem peso, livre, sim. E no sono, então agora eu parei de tomar café depois das 3 da tarde, porque isso vai melhorar a qualidade do meu sono. Isso que eu tô falando tá nos outros vídeos, tá? Nos outros episódios. Quem não assistiu, vai lá assistir. Tá vendo? Gradual, pequenininho, passinho de formiguinha, aos poucos. Dê tempo pra você. Quando você menos perceber, você já tá dormindo melhor, que vai fazer com que todos os outros comportamentos melhorem, né? Vai diminuir o seu estresse crônico, você vai conseguir querer fazer mais atividade física, você vai querer se alimentar melhor, porque você tá melhorando devagarzinho cada dia que passa. Então comece com mudanças graduais. Uma refeição saudável no dia, depois você vai aumentando. Não é tipo assim, eu vou fazer o café da manhã saudável.
vou continuar almoçando, jantando, lanchando do jeito que eu lancho, mas o meu café da manhã vai ser saudável. Vai ter minha fonte de proteína, vai ter minha fonte de carboidrato, vai ser saudável. Não vai ser exagerado, não vou comer pra morrer. E sabe o que é importante? O café da manhã, uma dica aqui, né? Começar com a refeição, a primeira refeição, mudar ela e fazer ela ser saudável, que isso já vai aumentar a sua percepção de autoeficácia de controle do seu dia. O começo do seu dia, você já vai começar com o pé direito. Tipo assim, nossa, já comecei aqui com o meu café da manhã, que foi bacana, cara, tá no plano. Então, eu não vou escorregar. A capacidade de você querer continuar aquele dia de uma maneira adaptativa vai ser muito maior. Você já começa o dia tendo a percepção de que você tá no controle da sua situação. Então, perceba que, assim, uma coisinha, um café da manhã que você começa melhor e depois você, né, junta com a atividade física e com o sono, uma coisinha aqui e ali, já melhora o seu estado de espírito. Pelo menos, assim, é o que foi pra mim, né? Aos pouquinhos e devagar e sempre a gente foi conseguindo melhorar muita coisa mesmo. Outra coisa, quando vier a sensação de estar preso na dieta, cria um pensamento alternativo, em vez de você falar assim, eu tenho que. Não, eu tenho que comer essa fruta aqui, porque a minha Nutri disse que eu tenho que comer uma fruta por dia. Ou porque eu vi na internet, a Amanda falou que eu tenho que comer uma fruta por dia. Presta atenção nas palavras. Em vez de dizer eu tenho que, fala eu estou escolhendo. É uma escolha minha. Hoje eu tô escolhendo comer essa fruta aqui, porque eu sei que vai me trazer, ela é fonte de vitaminas, ela é fonte de minerais, é um alimento, né, natural, ele é saudável. Eu estou escolhendo, agora eu quero comer uma fruta por dia. É muito mais, você se ouve, e você é aquilo que você fala pra você mesmo que você é, entendeu? Então, tipo assim, reorganiza a forma com que você trata a situação, né? Não é eu tenho que, eu quero, eu estou disposto, eu estou escolhendo. Cara, assim, é comportamento. Então, são coisinhas aqui e ali que você vai tirando do automatismo e vai prestando atenção, vai parando para pensar, que você vai conseguindo mudar e manejar na sua vida. Então, é justamente isso, para pensar no que você está falando sobre comida, sobre alimentação, a sua percepção, nossa, eu tenho que cumprir essa dieta aqui. Não, eu estou escolhendo esse plano alimentar para eu ter uma meta alcançada ali a longo prazo. Vira essa chave da obrigação, de se sentir obrigado, de se sentir preso nessa situação. Outra coisa que ajuda bastante, tenha uma forma de ver o progresso. Igual eu tô postando lá no Instagram os checks que eu dou, né? De treino, eu faço isso muito com treino. Mas pega um papelzinho, uma folha e anota, faz uma coluninha lá assim, alimentação, treino, sono. Hoje eu consegui comer saudável no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, escorreguei nisso. Mas o balanço final foi positivo. Hoje eu treinei 15 minutos, aí no outro dia treinei 20 minutos, aí do sono. Como que foi sua percepção de sono? Foi essa noite percebi que eu dormi bem, ou essa noite eu acordei muito, enfim. Anota, escreve e lê. Cara, esse negócio de escrever foi uma virada de chave, assim, desse ano que eu passei a fazer isso. Gigantesca na minha vida, assim. Você pensa que é bobo, mas... E eu vou fazer um episódio só sobre a escrita, o poder da escrita, o poder da história, né? O poder da fala. Vai estar num episódio só sobre isso, mas é surreal os estudos que tem, que mostram, né? O poder
de uma história, o poder de uma narrativa, o poder de você ter um diário mesmo para anotar suas percepções das coisas. Mas tem uma forma de ver esse progresso e dar um check ali. Hoje em dia tem aplicativos que fazem isso. Eu sou das antigas, né? Eu tenho aqui fichário, eu faço imprimir livro, papel, caneta. Eu gosto, dou certo com isso, então eu faço dessa forma. Mas tem aplicativo, tem um monte de coisa hoje que te ajuda a você ver o seu progresso, te dá porcentagem ali das coisas que você cumpriu no dia e tal. É bem bacana. Eu não vou saber falar nome aqui, se alguém souber dos aplicativos e usar, né? Dá a dica aqui no comentário pra galera. Mas, se você é simprona igual eu, simprão, sim, coloca num papel, numa folha de papel que também funciona. Aí, eu quero entrar em outro assunto aqui agora, que a gente fechou essa parte de aumentar o seu autocontrole, a sua percepção de eficácia, a sua percepção de controle perante esse comportamento. Mas eu também achei que eu devia trazer para a gente identificar e desconstruir vários padrões e várias crenças que foram construídas ao longo da vida, principalmente na infância e adolescência ali, né? Porque muita coisa é construída nessa fase, com relação à alimentação, que hoje faz com que você enxergue as coisas de uma forma que está te atrapalhando. Pensa comigo. Sabe quando você era criança? E assim, isso aqui não é julgando pais e mães que fizeram, que né, tem essa necessidade, mas quem é pai e mãe tá assistindo, para pensar também. Quando a criança tá chorando e você tá no meio, né? Tá no supermercado, tá na igreja, tá em algum lugar público com várias pessoas, tá no avião ali. Quando a criança começa a chorar e tal, e é ofertado para ela uma bolacha, um biscoito, um bombom, para ela parar de chorar. Isso já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, é assim. Mas perceba o que está sendo associado ali naquele momento. Já a emoção, né? O sentimento ali que a criança está tendo de raiva, de medo, de frustração, que ela está tendo ali naquele momento, que está sendo silenciado por um alimento. Geralmente um alimento hiperpalatável. Então, nossa, na hora que eu vi uma aula sobre isso, eu pensei assim, caraca, meu. É tipo assim, a gente aprende desde criança que aquela comida ali, né, é uma reforçadora para você silenciar uma emoção ruim. Então, você tá chorando, te oferta um doce, um biscoito, alguma coisa que tem açúcar, né, porque o açúcar em si, a glicose, ela é muito recompensadora já fisiologicamente falando, por conta das questões evolutivas de nos mantermos vivos. Só que isso num contexto atual, com as comidas, né, hiperpalatáveis, tá se tornando, na verdade, desadaptativo. Então, quando você era criança, ou para os pais aí, presta atenção, né? Se o tipo de alimento que te foi ofertado, que você está ofertando para sua criança nesse sentido, porque vai se criando ali um vínculo, né? Vai se associando ali e muitas vezes a gente aprende quando é criança mesmo, que se eu der birra aqui, minha mãe vai me dar a balinha que eu quero, o chocolate que eu quero, e é reforçador. Você vai e chora, ela te dá, ele te dá, a mãe, seu pai, quem tá te criando ali, e você consegue, você vai repetir aquilo de novo. E aí na vida adulta, viram outras situações. Eu tô estressada ali, eu aprendi de forma natural, automática, que quando eu tô mal, eu quero o quê? Uma comida hiperpalatável para me recompensar, para me acalentar, né? Eu sei, eu não sou mãe, tá? Mas eu já fui filha, eu sou filha, graças a Deus. Eu já fui, não, eu sou filha da minha mãe, linda, maravilhosa. A gente aprende isso. E eu tô falando assim, pra hoje em dia, você que aprendeu isso dessa forma, remanejar esse pensamento, que isso não é mais necessário, sabe?
É só um clique mesmo para você ter essa ciência, para você tomar ciência dessa informação, tá bom? Outra coisa, quando adolescente também, as meninas, a gente aprendeu a se regular emocionalmente com o quê? Com comida. Quando a gente entra ali, né, na fase, começa a TPM, a TTPM, o Django, por exemplo, não há comida que regule. O que foi, meu filho? Vizinho chegando. Calma aí, gente. Então, quando você é adolescente e começa a ter sintomas da tensão pré-menstrual, a TPM, que é um ponto muito crítico, né, ali da adolescência feminina, o que é uma fonte de alívio instantânea? Que a cultura criou, a cultura te inseriu. Chocolate. Ah, vontade de TPM da chocolate. Não, come chocolatinho que você melhora. E realmente melhora, porque o chocolate, principalmente, né, é uma comida que não existia na natureza como fonte de carboidrato, glicose, muito açúcar e gordura. Na natureza, essa associação de gordura com açúcar não existia. Você tinha ali frutas, que eram fontes de carboidrato, você tinha ali as carnes, né, os peixes, alguns vegetais que eram fontes de proteína, mas você não encontra na natureza algo elaborado como chocolate, por exemplo, que é uma fonte de gordura e carboidrato. E aquilo ali, para o seu sistema de recompensa, libera um pico de dopamina assim, ó, explode. É muito recompensador. Por isso que, né, chocolate, paixão nacional, mundial, universal. O negócio é sucesso demais, é muito gostoso mesmo. Mas o problema aqui, de novo, é atrelar a emoção negativa àquele comportamento alimentar de forma exacerbada. Eu gosto muito de chocolate, eu não passo uma semana sem comer chocolate, às vezes semana 3 vezes na semana eu como um bombom, como alguma coisa dessas, porque eu gosto mesmo. Mas eu aprendi, eu tive que reaprender a conviver com essa questão de me recompensar com uma comida hipercalórica. Então eu sei que quando. Hoje é nítido pra mim, quando eu tô de TPM e eu tô muito estressada, aí junto a TPM com uma noite de sono ruim, porque atrapalha a minha noite de sono, e aí junta que eu fico assim, descompensada mesmo, eu vou e peço o quê? Um milkshake. O meu sistema ali de recompensa querendo se regular, querendo voltar pro eixo, assim, o tempo todo disparado. E o que ele sabe, o que ele aprendeu que melhora ele assim? Uma comida hiperpalatável, né? No meu caso, o que eu tô te falando, é milkshake, que é uma bomba calórica. Mas só presta atenção nisso, né? Das formas com que a gente aprendeu a tratar o alimento ali na infância, na adolescência. Mastigar rápido demais também. Eu já falei isso lá em cima, né? A informação nem chega no seu sistema que é responsável por processar que você tá cheio. Então, tentar mesmo mastigar mais devagar. Ter a obrigação de rapar o prato mesmo depois de se sentir cheio. Assim, gente, é muito importante ter noção, né? Ter noção da quantidade de comida que você põe no prato para ser suficiente para te alimentar, mas você não ter que explodir de comer e depois aquela sensação de tá cheio. De tipo assim, nossa, eu vou explodir de comer porque eu coloquei muita comida aqui, se eu não rapar esse prato aqui, eu vou levar uma peia. Quando eu era pequena, se eu não rapar esse prato, misericórdia. Tá, a criança, o adolescente ali, o jovem, ele tem que aprender a colocar a quantidade certa, comer a quantidade certa. É um ponto muito crítico ali, às vezes a criança, o adolescente tem problema com a alimentação mesmo, assim, é ruim pra comer, o menino é ruim pra comer. Eu fui assim, minha irmã foi assim, conheço um monte de jovem que eu convivo assim. Mas hoje, depois que você cresceu e não tem problema com isso, presta atenção na quantidade de comida que você põe no seu prato, pra você não ter que ficar com essa ideia de, eu tenho que rapar o prato aqui mesmo estando cheio, entende? Que é aquela sensação de, eu não posso fracassar nessa missão.
Então é outra coisa pra gente parar pra raciocinar. Outro ponto aqui que, meu Deus do céu, eu faço isso hoje ainda, já dei uma diminuída. Mas eu era uma pessoa que quando eu ia em algum lugar, por exemplo, o que eu vou falar aqui é de rodízio, eu ia pra passar mal de coelho. Nossa Senhora! Até hoje, quando eu vou, eu como muito mais do que eu preciso mesmo. Mas assim, aquela sensação de que eu tenho que dar prejuízo pro dono do restaurante, gente do céu. Assim, isso acontece de vez em quando você vai num rodízio e come lá 20 pedaços de pizza, porque você quer fazer jus ao seu dinheiro ali, beleza, mas é muito complicado você parar pra pensar que você passa mal de tanto comer, de guludice, sabe? É assim, é outra coisa pra gente poder pensar, né? E outro ponto importante aqui, parar de atrelar o valor de uma dieta somente, no caso, né, pra quem quer perder peso, a perca de peso. Eu, quando comecei a fazer dieta sozinha por minha conta, quando eu tava acima do peso, eu comia muito menos do que eu tinha que comer, porque eu não tinha noção. Eu achava que eu tinha que passar fome, eu achava que eu merecia passar fome, porque, né, quem mandou ter exagerado, era assim, uma relação completamente conturbada. Então eu não comia arroz, feijão, colocava carne e alface. E lógico que eu ficava com fome. E eu me pesava 2 vezes no dia. Eu tenho a balança aqui em casa, eu me pesava de manhã e de noite, quando chegava em casa, todo santo dia, pra ver se a minha dieta restritivíssima estava dando resultado. Assim, é outro comportamento, é outra situação completamente problemática com peso, né? Eu ainda assim me peso hoje umas 3 vezes na semana, vou lá assim na balança pra me pesar, mas é resultado de dieta, de uma readaptação alimentar, não tá atrelado só ao peso. Você muda a sua composição corporal como um todo. Então você perde gordura, mas muitas vezes no começo você ganha massa muscular. Então não pode atrelar só a perca de peso. Porque quando você volta na Nutri e vai ver o resultado, você perdeu 2 quilos de gordura, mas ganhou 1 quilo de massa muscular dentro de 2, 3 meses. E isso é muito bom, porque a ideia é essa mesmo, é trocar um pelo outro. É trocar a massa gorda pela massa magra, entendeu? Então, assim, eu sei que é meio que compulsório, sei lá, e querer. Eu sei que você queria ter perdido mais peso, mas não atrela somente isso, porque quando isso não acontece, e pode não acontecer por vários motivos, deixa eu só arrumar um enquadramento aqui, você vai se sentir frustrado. Então não atrela, assim, o seu resultado só tá dando resultado se eu estiver perdendo peso. Às vezes tá tendo que acontecer um monte de processo metabólico ali antes de você realmente perder peso, né? Às vezes tá sendo essa troca que eu tô te falando. Porque senão isso vai virar frustrante pra você. Igual eu te falei, eu ia 2 vezes no dia me pesar pra ver como é que tava o meu resultado. Isso não era bom pra minha cabeça, porque quando eu não perdia peso ali durante aquela semana, eu ficava mal. Ou quando eu tô de TPM, por exemplo, que eu incho muito, eu fico até 2 quilos a mais de retenção de líquido, porque eu realmente retenho muito líquido. Eu ficava mal, porque, assim, eu atrelei tanto o resultado de perda de peso que eu tava inchado, tava com retenção de líquido e tava mal porque eu não tava perdendo peso, sabe? Tava ficando neurótico o negócio já. Outra coisa pra gente desmistificar aqui também. Dia do lixo, refeição livre. Você tá usando isso como uma forma de recompensa por ter seguido a dieta ou o plano alimentar. Hoje, para pra pensar, você tá querendo se alimentar melhor
e aí o dia do lixo ou a refeição livre é a sua recompensa por ter se alimentado melhor. É o oposto, né? É completamente o contrário ali. Hoje eu tenho minhas refeições livres, mas não é pra comemorar que durante a semana eu segui o plano. É porque eu quero comer uma coisa gostosa diferente ali e eu sei que eu tenho uma refeição para me permitir fazer isso. Ficar é tudo a forma como a gente associa as coisas, como a gente enxerga as coisas. Colocar aquele dia, aquela refeição como o prêmio de você ter seguido o plano alimentar que é para te fazer perder peso, por exemplo, não faz sentido. Um pode ser recompensador do outro. Eu já tá bravo de novo. Então, assim, ter cuidado com isso, porque isso vira um reforço negativo, né? É como uma forma de aliviar a dieta ali, de novo ficar colocando aquilo como algo que é obrigatório, que é maçante, que é chato, que é... Muda a forma de associar isso à sua cabeça. Tem uma questão muito importante que a gente tem que falar também, porque somos indivíduos, somos, né, cada um e cada um, como diz minha avó. Cada um e cada um, minha filha. E realmente, existem pessoas que têm sobrepeso e obesidade que têm isso geneticamente modificado. A genética da pessoa faz com que o sistema, né, dela procure comidas mais hiperpalatáveis. Áreas envolvidas com desejo estão mais ativadas, existem vários estudos que mostram isso. Inclusive, 80% desses genes, eles estão sendo expressos em células neuronais. Então, tá muito ligado ao seu sistema de recompensa, o seu comportamento ali. Junta isso com o ambiente que é hiperestimulante hoje em dia, vira um problema, né? Por isso que, assim, muitas pessoas hoje, né, a cada 8 pessoas, uma pessoa está com obesidade no mundo hoje. Isso dá mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, que foi o dado que eu trouxe para vocês no episódio da atividade física. Então, assim, eu sei não, né, porque eu não sou, eu não estou nesse padrão, né? Hoje eu não tenho sobrepeso, eu não tenho obesidade, e isso nunca foi crônico na minha vida. Mas eu compreendo que tem um fator genético muito forte e recomendo fortemente que essas pessoas procurem ajudas médicas, ajudas psicológicas para poder manejar isso, porque o ambiente de hoje vai afetar essas pessoas muito mais do que quem não tem isso expressado geneticamente. Porque o nosso comportamento é a expressão do nosso gene, da nossa biologia com o nosso ambiente. Então, o ambiente que você está inserido vai ser determinante para aquele comportamento desadaptativo se expressar. E isso é visto em vários transtornos, transtornos mentais, tá? Não só... Não tô falando isso aqui da boca para fora, aliás, nada do que eu falo aqui de dados é da boca para fora, é cientificamente provado. Então, assim, se você já tem genes que te propenciam a essa situação e o seu ambiente ainda é desadaptativo, é muito complicado. Porque o comportamento em frente àquilo vai ser desadaptativo. Então, procurem ajuda médica, procurem ajuda de profissionais da psicologia, porque tem como manejar, todo comportamento tem como você melhorar, tem como você modificar até certo ponto ali para você ter uma vida saudável. Eu não poderia deixar de falar disso porque parece que é muito fácil, né? Eu tô aqui falando para você mudar isso, mudar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, sendo que às vezes tem um fator genético que te puxa muito mais quando o ambiente não tá favorável, tá bom? Então, presta atenção nisso também e buscar se informar e ter consciência sobre qual é o seu caso, qual é a sua situação e, enfim. Uma outra coisa que me ajudou muito por exemplo,
entender a composição básica dos alimentos. O que é um carboidrato? Tem gente que não tem noção. O que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura. Isso, a internet, você acha assim, ó. Segue nutricionistas, procura no Google. Eu não vou te dar uma aula aqui do que é isso, porque aqui a gente tá falando mais de comportamento. Mas saber o que são as coisas que você está ingerindo, qual a importância delas, é importante para você. Por exemplo, a gente que treina musculação sabe que tem que ingerir uma quantidade X de proteína conforme o nosso peso, né? Se o resultado é hipertrofia, se o resultado é perda de gordura, tem que ter uma noção ali do que você está ingerindo, do que você está comendo, para você nivelar com o resultado que você quer. Porque às vezes você quer um resultado que você não sabe nem como é que você vai alcançar ele. Então, tenha essa informação, gente. Conhecimento é poder. A partir do momento que você tem conhecimento de alguma coisa, você tem um poder seu, né? Percepção de autoeficácia sobre aquilo. Principalmente se relacionado a comportamento, né? Por isso que eu tô aqui fazendo esses vídeos, para te munir de poder, de autoconhecimento, de percepção de eficácia nas coisas da sua vida, dos seus comportamentos diários, tá bom? Então, entenda a composição básica dos alimentos. Não tô falando pra você ter que fazer um curso, não. Vai lá e lê, tenta entender o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura, quais os alimentos que são fonte disso, entende? Não existe grupo alimentar vilão. Por exemplo, dependendo do contexto, né? Leite é inflamatório, glúten faz mal. Depende. Eu sou intolerante à lactose. Leite, pra mim, e nem é o leite como um todo, né? Eu sou intolerante à lactose. Uma molécula específica do leite. Eu tomo leite, eu como os derivados do leite, desde que eu tome a lactase ou os que são zero lactose. Fora isso, pra mim, leite não é inflamatório. O glúten, pra mim, não é inflamatório. O glúten é inflamatório pra quem tem doença celíaca. É outra coisa que, assim, a internet traz e a gente ficou muito preso a isso, de que as comidas, os grupos alimentares são vilões, são inflamatórios, são... Não são. É tudo parte do exagero, tudo parte do que você tá associando ali. Se você realmente é um intolerante à lactose, é um intolerante à frutose. Já pensou? Eu sou intolerante à frutose. Se eu viro pra você e falo fruta é inflamatório, porque fruta me inflama. Eu, Amanda, tenho problema com lactose e frutose. E assim, depende da fruta. Eu como fruta. Tem frutas que tem mais frutose, que me causam mais problemas. Tem outras que não. Então, já pensou se eu fosse extremista e aí tá lá no meu exame, intolerante à frutose? Pronto, acabou. Fruta é um problema. Fruta, vocês não comem fruta não, porque a fruta dá ruim. Tudo é o contexto. Tudo é individual. Então, tomar cuidado com esse negócio de colocar a comida como um vilão, um grupo alimentar como um vilão, ou como um herói, né? Sal rosa do Himalaia. Ele não é melhor que o normal. Não tem nem o que... Sim, chego travo. Sal rosa é assim, a indústria ali tá querendo ganhar dinheiro em cima de você, te falando que o sal rosa do Himalaia vai ser mais saudável do que o sal iodado que vende no supermercado. Come aquilo lá muito pra você ver se você não vai dar hipertensão, do mesmo jeitinho que o outro. Então, senso crítico, bom senso, senso crítico, parar pra pensar, é isso que a gente tem que fazer hoje, ó. Parar de ser enganado pela mídia, pelas coisas, assim, em relação a alimento. Então, meu Deus do céu, não existe isso de vilão, de bonzinho e tal. Pelo amor de Deus, gente. Foi bravo agora. Quem foi, Janguinho? Jango tá bravo também, Jango ficou bravo. Vamos continuar aqui, que esse alimento é coisa demais pra falar. Nossa senhora, o vídeo deu até um cortezinho que o meu celular encheu, eu tive que sair excluindo umas coisas ali e retomar. Vocês vão até ver uma ediçãozinha aí, que eu não gosto de fazer isso, mas dessa vez foi necessário.
Saber ler o rótulo dos alimentos. Você sabe lá no rótulo dos alimentos, eu ia até pegar, esqueci, que o primeiro alimento, dos ingredientes lá, o primeiro que vem é porque é o que mais tem. Então, quando você vai comprar pão de forma, se tá lá farinha de trigo integral, né, se for pão integral, ou o que tá lá primeiro. Quando você vai comprar chocolatado, tem uns que são 50% cacau. Se tá lá cacau em pó primeiro do que o açúcar, ele tem mais cacau do que açúcar. Ou quando o açúcar tá primeiro do que os outros ingredientes, é porque tem mais açúcar do que os outros ingredientes. Lá tá por ordem de quantidade. O que tá primeiro é o que tem mais. Então, saiba ler os rótulos dos alimentos. Isso também você acha na internet facilmente. O YouTube aqui, ó, tem tutorial que te ensina a fazer tudo. Então, vai procurar a galera dos tutoriais aí que você vai aprender a ler um rótulo de alimento. O pessoal da nutrição, eles têm muita informação muito boa sobre isso, tá bom? Quando você tá com sede também, às vezes é falta de beber água. Sério, eu era uma pessoa que quase não bebia água. Eu não bebia nem 500 ml de água por dia. E eu ficava com fome o dia inteiro. Eu falei quando tá com sede, né? Acho que é quando tá com fome, porque já tô falando demais. Bebe água, bebe um golão de água, assim, que às vezes é porque você não bebeu água naquele dia, você fica com a sensação de que tá com fome, mas na verdade é desidratação. Você tá tão assim que você não sabe nem identificar o que é que você tá sentindo. Se é sede, se é fome, se é raiva, se é ansiedade. Bebe água. Bebe água, espera um pouco e vê se passa, tá bom? Então, tá com aquela sensação de fome, presta atenção se você bebeu água direito aquele dia. Entender melhor sobre o que é hiperpalatável, né? Que a gente fica falando. Os alimentos hiperpalatáveis. Então é aquilo que eu falei pra vocês, né? São os alimentos com gordura e açúcar juntos. Porque a indústria, né, alimentícia, ela fez essa combinação que é uma textura, um sabor ali que não existia na natureza, é inigualável. Assim, pro seu sistema de recompensa, isso é muito bom. Ele vai querer muito aquilo. Então, um alimento hiperpalatável é que vai hiperestimular o seu paladar. Coisas, geralmente, são esses que tem muito, que tem essa associação forte de gordura com carboidrato. Então, pesquise, né, sobre isso também, se informe nesse sentido, porque eles são muito dopaminérgicos, eles vão liberar muita dopamina ali do seu sistema de recompensa para você sempre querer mais e mais e mais, isso se tornar talvez compulsivo, né, talvez uma dependência alimentar ali nesse sentido. Agora, uma coisa importante aqui, em dias estressantes, escreva, né? De novo, escreva os sentimentos que você está sentindo ali, porque tem uma região do nosso cérebro que chama amígdala. Não é essa daqui chama tonsila palatina. Colocaram isso de forma errada algum dia e as pessoas acham que isso aqui chama amígdala, mas ela é a tonsila palatina. A amígdala está no nosso cérebro, bem lá no meio, assim, é 2 bolotinhas também. Tá lá no meio e ela, dentre várias outras funções, é responsável pela sensação de medo, de disparo de medo. Então, ela dispara quando você acha que está em perigo. E estresse crônico, essa amígdala está disparada o tempo todo, porque o estresse na luz da evolução, quando você estava estressado é porque você estava numa situação ali que colocava sua vida em risco, e aí você tinha que realmente se estressar para correr, fugir, pular, enfim, né? Só que hoje em dia está crônico e esse é um dos grandes problemas da modernidade, e essa amígdala tá disparada o tempo todo. E aí, se você tá em um dia estressante e vai chegar em casa e vai querer comer, escreve, porque tem estudos, né? Vou colocar aqui. O simples fato de você escrever as suas emoções, de você escrever o que você tá falando, o que você tá sentindo ali, já vai desativar a sua amígdala. Por isso que, inclusive, terapia, né? Escrever, falar também é importante, porque colocar isso pra fora já sinaliza ali para sua amígdala que você não tá nessa situação de risco que ela acha que você tá. Então, tende a diminuir o estresse ali
só o fato de você escrever aqueles sentimentos ruins que tá passando, que você tá passando, tá bom? Então é uma coisa muito importante que vai ajudar ali, em vez de você levar esse hábito para alimentação, leva para escrita. Espera, aproveita aqueles 5 minutinhos que eu te falei para você dar uma esperada, vai escrever, dá umas respiradas, bebe água, espera um pouquinho, entendeu? Deixa a sua amígdala dar uma, ó, acalmada. Outra coisa, que esse eu acho super interessante, aconteceu demais comigo. E eu quero, inclusive, fazer um episódio só sobre isso. Como você sabe que você tá indo bem em algo? Pra assim, te ajudar a entender que você tá indo bem. Se as pessoas que não fazem dieta, que não fazem treino, que... Sim, só quem segue um plano alimentar de verdade e treino de verdade sabe o que eu tô falando agora. Se as pessoas do senso comum estão te julgando, te criticando, significa que você tá indo bem. Porque você sabe por quê? É um mecanismo de defesa delas. Nossa, eu já fui assim, eu já fui a pessoa que critica a outra pessoa lá que corria de domingo. Ai, nossa, que pessoa exagerada, não, domingo é pra gente descansar. Ou que treinava sábado e domingo. Ai, meu Deus, se a pessoa não tem um momento de lazer, né? E o lazer pra mim era meter a cara na cachaça, né? Enfim. Se você tá sendo julgado por esse tipo de pessoa, significa que você tá indo bem. Porque exatamente, é um mecanismo de defesa. A pessoa faz sem ver, às vezes, né? É um mecanismo de defesa para ela mesma, falar assim, eu não vou fazer isso, eu não tô disposta a fazer isso, não quero mudar a minha vida, fazer isso que a fulana tá ficando doida. Eu ouvi muito isso, mas eu ouvi isso demais mesmo assim. Então, no começo eu ficava incomodada, porque a pessoa às vezes é seu amigo ali e tá te julgando e te criticando porque você tá querendo ser melhor, entende? Depois eu virei a chavinha, até não sei se foi Paulo Musi que falou isso, ele falou assim, se aquela pessoa que não faz nada, se ela tá te criticando, isso aí você tem que tomar como um elogio, porque significa que você tá mudando. Como que você quer mudar de comportamento sem mudar de comportamento, entende? Porque se no fim tudo é comportamento, eu quero mudar minha estética corporal, que jeito? Pelo meu comportamento. Então, se eu estou saindo daquele ambiente, daquelas pessoas, né, daquele nicho ali de bebedeira, de não seguir um plano, de não fazer uma atividade física, e estou sendo criticado por essas pessoas, significa que eu estou mudando e eu vou ter resultado. Então, assim, não leve isso pro lado ruim. Quando você vê uma pessoa falando isso pra você, leva pro lado bom, que é porque tá dando resultado. E, tipo assim, não pega pilha. Você fala assim, não, beleza, é isso, entendeu? É isso. Então, tá dando certo. É um mediador de que tá dando certo. Porque, assim, essas pessoas, elas não estão dispostas. Então, a defesa delas é criticar, porque elas ainda não conseguem. E, gente, eu fui assim. Eu fui o tipo de pessoa que criticava as pessoas que treinavam, que corriam finais de semana, principalmente. Porque eu via a atividade física e dieta como uma obrigação pura e maçante. Então, assim, pra mim era muito ruim ter que fazer aquilo. Era muito problemático ter que fazer aquilo. Eu queria mudar o meu corpo, a minha estética corporal, mas a troca de quê? Por isso que hoje a gente quer o quê? Medicamento. A gente quer uma pílula mágica, a gente quer uma receita de bolo, de emagreça 20 quilos em 2 meses. Com o quê? A troco de quê? Entende? Então, assim, é mudança de comportamento. A base de tudo é o comportamento. Não é o que você come, não é a dieta do ovo, não é a dieta da lua, da sopa, da não sei o quê. Não é cortar leite, cortar glúten, cortar não sei o quê. É assim, vamos ter raciocínio crítico das coisas. Então, esse é um bom mediador. As pessoas que não atinaram para a vida, né, nesse sentido, e estão te criticando, é porque você tá no caminho certo. Sério, vai por mim. Pode ver que pessoa que treina, atletas inclusive, nossa, é muito bom estar no meio deles. Atletas, eles são pessoas extremamente receptivas, eles não te julgam.
eles não te põem para baixo, porque um atleta mesmo sabe muito bem o preço das coisas, né? Sabe muito bem o que é ter que seguir um plano e ter que ser motivado ali todo dia, fazer a mesma coisa todo santo dia. E as pessoas sabem a dificuldade que é isso por dessas pessoas você raramente você vai escutar crítica, mas é do senso comum mesmo, tá bom? Então, quantas vezes já me perguntaram, Amanda, o que você tomou? E assim, com cara de deboche mesmo. Nossa, menina, que remédio que você tá tomando pra emagrecer? E eu assim, não tá vendo todo dia dieta e treino que eu posto nas redes sociais, né? Tá achando que é milagre, né? Eu já peguei pilha com isso, assim, dentro de mim. Mas hoje em dia eu até hoje, né, perguntam, né? Nossa, o que você tomou naquela época? E eu fico assim, tá funcionando. Tá funcionando. Tá dando certo, né? Gente que falava, nossa, mas você tá passando fome pra emagrecer? Nossa, vai voar de tão magra. Porque teve uma época, quando eu perdi os 15 quilos, eu fiquei com 53 quilos. E eu tava mais magra mesmo, mas eu tava ali mudando minha composição corporal, né? Hoje eu tô com 55, tenho mais massa muscular do que naquela ocasião, né? Tenho uma estrutura muscular melhor. Tô bem com isso, tô muito bem, tô muito feliz, muito satisfeita. Mas lá no começo, que tava naquela troca ainda, perdi muita gordura e tava ganhando um pouco de massa muscular, as pessoas falam, nossa menina, mas você tá magra demais. Nossa, mas que remédio é esse que você tá tomando e tal. E eu virei muita chave com isso, de pensar, de pegar pilha e ficar estressada. E levei como, então é porque tá funcionando mesmo. Segue esse caminho, continua aqui nas suas coisas, segue o seu plano. Mês que vem você vai na Nutri e vai ter outro plano que é para ganhar massa e assim você vai. Pega essas coisas, agarra e vai subindo assim, falando, não, beleza. Não, então faz isso, sabe? Isso é o mediador de que você tá indo bem. Mas é isso, gente. E aqui eu coloquei só pra lembrar da tríade, né? Uma boa noite de sono, uma atividade física diária e melhorar os seus hábitos alimentares. Um pouquinho que você fazer em cada um desses, você vai ter grandes resultados a longo prazo. Ficou um vídeo muito grande, mas é porque é um assunto extremamente importante. Django, para, meu filho. A questão de plano alimentar, muita gente fala e muita gente acha, né, mais difícil se manter no plano alimentar do que fazer atividade física. E eu também acho que para mim esse foi o mais difícil, até porque eu errava muito, eu comia muito menos do que eu tinha que comer, então ficou muito difícil, né? Eu passava fome assim para tentar emagrecer e ia para academia, não tinha energia para treinar porque eu não tava comendo. Então, é um assunto que vai ficar um vídeo grande mesmo, mas como eu disse, isso aqui não é para ser raso, isso aqui é para ser uma informação de qualidade, um raciocínio que a gente está construindo para algo muito maior. Espero que com o passar do dia você vá digerindo essas informações que eu te passei aqui, busque outras informações das quais você acha que não, vou passar a me informar melhor em relação a isso, aquilo outro, entender melhor as coisas em relação a alimento. Lembra que tudo é comportamento, tudo é hábito que você cria. Então a gente tem um vídeo aí sobre o que é motivação, o que é disciplina, o que é hábito e comportamento. É o segundo vídeo dos episódios aí. E muito obrigada. Desculpa a falação, falo demais, mas é porque é necessário mesmo aqui pra gente construir uma base boa, sólida de informações aí para você levar para sua rotina, para o seu dia a dia, para você ter comportamentos cada vez mais adaptativos, ter comportamentos que condizem cada vez mais com os seus objetivos de vida a longo prazo, tá bom? Espero ter ajudado. Por favor, curte, comenta, compartilha, manda para aquela sua amiga, aquele seu amigo que tem dificuldade com comportamento alimentar. Espero que assim
seja esclarecedor e informativo, tá? E aguardo o feedback de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comenta aqui, me ajuda, porque assim as plataformas vão ver que o conteúdo é relevante, que a gente entrega isso para mais gente que gosta desse assunto, tá? Foi um prazer e até o próximo episódio.